na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler apenas o verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Meus queridos, a igreja evangélica cresce no Brasil. Naturalmente, era de se esperar que tal crescimento produzisse grandes transformações em nossa nação. Esperávamos ver mudanças positivas nas leis, na cultura, na política, na moral do nosso país. Mas, infelizmente, essas mudanças elas não têm ocorrido. Isso acontece porque muitas igrejas perderam ou nunca tiveram a compreensão do que significa ser igreja, do que significa a missão da igreja de ser sal da terra e luz do mundo. Nesta noite nós vamos aprender com o apóstolo Pedro esses dois aspectos que são tão importantes, tão essenciais da igreja: a sua identidade e a sua missão. Em nossa última meditação aqui na carta do apóstolo Pedro, nós vimos que ele esteve tratando da relação do homem com o Senhor Jesus Cristo, usando a figura da pedra. Então nós vimos que para os crentes, Cristo é a pedra viva, a pedra fundamental, a pedra preciosa, a pedra eleita, a pedra confiável. Enquanto que para os descrentes, Jesus é completamente diferente. Ele é a pedra rejeitada, a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. Hoje, queridos, nós veremos que Pedro ele vai trazer 4 características da igreja, 4 características que de fato identificam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele também vai tratar a respeito da missão da igreja neste mundo. É interessante porque alguém já disse que esse versículo 9 é um resumo mais completo que a Escritura traz a respeito da identidade da igreja. Por essa razão, meus queridos, eu gostaria então de convidá-los para meditar nesta noite sobre o seguinte tema: a igreja, sua identidade e a sua missão. Volte comigo novamente os olhos para o verso 9. O texto diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes de nós explicarmos esse versículo, eu gostaria de trazer 2 observações preliminares. A primeira, meus queridos, é que Pedro inicia aqui o texto, inicia o versículo de número 9, fazendo um contraste entre os crentes e os descrentes. Nós vimos na última quarta-feira que ele estava falando a respeito dos incrédulos, que para os incrédulos Jesus é a pedra rejeitada, a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. E agora ele então se dirige aos seus leitores, ele se dirige à igreja, por isso que ele faz essa distinção: vós, porém. Então, a igreja não é como os descrentes, ela é raça eleita, ela é sacerdócio real, ela é nação santa, ela é povo de propriedade exclusiva de Deus.
Essa era a primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda observação é que Pedro vai utilizar aqui nesse versículo de número 9 uma linguagem muito própria do Antigo Testamento para descrever a igreja. Pedro, como nós sabemos, ele era um judeu. A teologia de Pedro revela traços da sua origem racial e religiosa. E por esta razão, então, Pedro ele usa termos que são próprios ali do Antigo Testamento. Ele fala de raça, ele fala de sacerdócio, ele fala de nação, ele fala de povo. Então, esses termos, eles eram utilizados no Antigo Testamento por Deus para se referir a Israel. Agora, Deus então vai utilizar esses termos para se referir à igreja. Então, feitas essas duas observações, eu gostaria então de começar nosso primeiro ponto, observando aqui a identidade da igreja. Veja que Pedro ele faz aqui uma descrição da identidade da igreja e ele traz aqui 4 verdades através do versículo 9. Você vai observar aqui 4 formas e cada uma delas mostra um aspecto diferente da igreja. Ele diz que a igreja é raça eleita, que ela é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, vejamos cada uma dessas afirmações. Primeiro, Pedro afirma que a igreja é raça eleita. A palavra grega que ele utiliza aqui é a palavra genos, traduzida como raça. Significa descendência, linhagem, família ou geração. No entanto, meus queridos, a raça mencionada aqui por Pedro não está se referindo a uma nacionalidade, não está se referindo a uma etnia. Dentro desta raça eleita que Pedro está se referindo aqui, há pessoas das mais diversas nações, há brasileiros, há japoneses, há argentinos, há americanos. E todos esses têm em comum não o mesmo sangue correndo em suas veias, mas o sangue de Cristo. Trata-se então, meus queridos, de uma nova raça espiritual formada por todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram regenerados por Deus, todos aqueles que agora foram salvos por Cristo Jesus. Além disso, Pedro também, meus queridos, ele usa a palavra eleita, raça eleita. No Antigo Testamento, essa designação, esse título, ele era exclusivo de Israel. O povo escolhido por Deus para receber a revelação, para receber os oráculos de Deus, para receber as alianças de Deus. Porém, uma vez que eles rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo, os judeus então perderam este privilégio. E agora nós vamos perceber que a igreja de Cristo é então chamada assim, raça eleita. Ela é a nova raça eleita, composta, como eu disse, de pessoas das mais diversas nações que creram em Cristo, inclusive os próprios judeus que se converteram. Assim, meus queridos, a igreja, ela é a verdadeira raça eleita da nova aliança. Mas a segunda afirmação que Pedro faz é que a igreja, ela é sacerdócio real. Nessa expressão você observa que há 2 ofícios aqui reunidos, a realeza e o sacerdócio. Ambos concedidos a nós crentes pelo Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos encontrar lá em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6,
quando diz que pelo seu sangue Jesus nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, queridos, é por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, da obra redentora de Cristo, que nós fomos feitos sacerdotes e que nós fomos feitos também membros do seu reino, do reino de Deus. Então, essa é uma nova condição que agora nós temos em Cristo Jesus, que nos dá acesso direto ao trono da graça de Deus. No Antigo Testamento, apenas os sacerdotes podiam se aproximar da presença de Deus ali no altar do templo. Mas com a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou, simbolizando que o caminho, que o acesso à presença de Deus estava aberto. E deixe-me corrigir, porque o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, que podia adentrar. Mas o véu do templo se rasgou e agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Nós não precisamos, meus queridos, de nenhum mediador. Não precisamos, seja de Maria, dos santos, ou de algum pastor, seja lá de quem for, porque nós agora, através de Cristo, temos livre acesso, porque fomos feitos sacerdotes. Nós podemos agora adentrar a presença dele, a presença de Deus. E ser sacerdócio real também significa, meus queridos, que nós vivemos continuamente na presença de Deus. Embora o Senhor Deus esteja em toda parte, porque esse é um dos seus atributos, a onipresença, como sacerdotes que se achegam ao Santo dos Santos, nós constantemente podemos adentrar a presença do nosso Deus, para oferecermos sacrifícios espirituais, conforme nós tivemos a oportunidade de estudar aqui o próprio apóstolo Pedro no capítulo 2, verso 5. Ele mesmo disse: também vós mesmos sois edificados casa espiritual para seres o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós somos constituídos sacerdotes, nós agora oferecemos sacrifícios espirituais a Deus, podemos estar na presença de Deus, oferecer os sacrifícios espirituais, a adoração, a oração, o serviço, as ações de graças, as boas obras. Então, nós somos, conforme nos ensina aqui o apóstolo Pedro, reino e sacerdote. Mas Pedro também declara que a igreja é nação santa. A palavra que ele utiliza aqui é a palavra etnos. Normalmente se refere a um grupo de pessoas com a mesma língua, com a mesma cultura, com a mesma ancestralidade. Mas aqui o sentido é espiritual. A igreja é uma nação composta de pessoas de todas as línguas, que são unidas não pelo mesmo sangue, mas pelo sangue de Cristo, unidas pelo Espírito Santo. E veja que Pedro diz que nós somos uma nação santa, ou seja, uma nação separada para Deus, porque esse é o significado da palavra santa. Vivemos em um mundo contaminado pelo pecado, mas nós não pertencemos a este mundo. Essa nação é distinta, ela é diferente de todas as outras nações. A nação santa de Deus, ela tem características
próprias. Nós somos distintos porque nós nascemos de Deus, então a nossa cidadania é uma cidadania o quê? Celestial. Nós temos um soberano Senhor, um só que reina sobre todos nós, o Senhor Jesus Cristo. A igreja, meus queridos, forma uma só família que vive debaixo do governo deste rei. Nós vivemos de acordo com as leis do reino. Então, nenhuma outra nação possui um rei tão glorioso como nós. Nenhuma outra nação possui leis tão justas como nós, um governo tão amoroso como o nosso. O nosso rei nos conhece pessoalmente, o nosso rei cuida de cada um dos seus súditos. Por isso nós podemos afirmar como o salmista: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos nação santa. Mas, em quarto lugar, Pedro também diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E a palavra propriedade aqui no grego traz a ideia de algo que foi adquirido, comprado e que é preservado. Significa que a igreja, meus queridos, ela pertence inteiramente ao Senhor. Ela foi adquirida, Ele pagou um preço alto por ela. Ele também a preserva, Ele também a sustenta. Somos o seu povo, não apenas porque fomos criados por Ele, mas também porque fomos redimidos por Ele. Então, por meio do seu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor Deus nos comprou para pertencermos a Ele, para sermos sua propriedade exclusiva. Então veja, queridos, Deus nos resgatou, Deus nos comprou, Deus nos adquiriu por meio da obra redentora do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus que Cristo morreu por nós para nos tornar um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Está lá em Tito 2,14. Estávamos condenados, tínhamos uma dívida impagável diante de Deus, mas o Senhor Jesus, Ele assumiu o nosso lugar. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas transgressões, Ele pagou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças as quais nós nunca cumprimos. Ele pagou o preço da nossa liberdade. Em alguns textos bíblicos você vai ver a salvação sendo descrita como essa negociação. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Veja, queridos, nós fomos comprados por aquilo que é mais precioso, o sangue de Cristo. Veja, olhando do ponto de vista daquele que comprou a salvação, foi um preço altíssimo. Olhando do ponto de vista daquele que recebeu, nós sabemos que recebemos gratuitamente. Gratuitamente. Mas a nossa salvação, ela teve um preço. Fomos comprados por um grande preço. Mas veja, essa é a nossa identidade, de acordo com
o apóstolo Pedro. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas ainda aqui neste pequeno versículo, Pedro ainda fala da missão da igreja. Em segundo lugar, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, nós fomos tornados igreja, povo do Senhor, para proclamarmos as virtudes de Deus. A palavra virtudes aqui pode significar as excelências, os atributos, as qualidades de Deus de um modo geral, as virtudes de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua santidade, a sua justiça, a sua paciência. Essas são virtudes, meus queridos, que nós temos que proclamar do nosso Deus. E como é que nós proclamamos essas virtudes? Como é que eu e você podemos proclamar as virtudes deste Deus que nos salvou? Podemos proclamar as virtudes de Deus verbalmente, pregando o Evangelho, anunciando a Cristo, anunciando a misericórdia, a graça, a justiça, a bondade de Deus em Cristo. Mas também podemos proclamar essas virtudes demonstrando através do nosso testemunho. Somos chamados, meus queridos, a falar do que Deus é, mas também a mostrar Cristo por meio das nossas vidas. Infelizmente, você vai perceber que muitas pessoas pensam que é apenas por meio das palavras que nós proclamamos as virtudes daquele que nos salvou. Mas essas palavras, elas precisam vir acompanhadas do nosso comportamento. Por isso que muitas vezes você vai ver o número dos evangélicos crescendo em nosso país, mas em contrapartida você não vê o impacto desse crescimento em transformação da nossa sociedade. A verdadeira proclamação das virtudes de Deus acontece quando as nossas palavras e ações revelam a Deus, revelam as virtudes de Deus ao mundo. O propósito dos forasteiros, o propósito da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar significa tornar Deus conhecido, mostrar ao mundo quem é Deus por meio das nossas palavras e também por meio da nossa própria vida. Veja, nós fomos feitos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para refletir em nós a luz de Deus. Ele colocou em nós a imagem de seu Filho para que o mundo veja, não a nós, mas para que o mundo veja Cristo em nós. Ser cristão, meus queridos, é viver de modo que as pessoas reconheçam, através do nosso caráter, do nosso comportamento, do nosso testemunho, das nossas palavras, Cristo. Então, meus queridos, por que nós devemos proclamar as virtudes de Deus? Porque, veja, o texto é claro, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Antes nós também estávamos nas trevas. Antes nós estávamos nas trevas morais,
nas trevas da ignorância, vivíamos nas trevas sendo dominados por Satanás, sem comunhão com Deus. Essa era a nossa realidade. Mas agora, iluminados pelo Espírito Santo, fomos chamados para refletir a luz de Cristo neste mundo. Nossa missão é esta: viver de tal maneira que as pessoas vejam por meio de nós a beleza do nosso Salvador, do nosso Redentor. Gostaria então de concluir, meus queridos, dizendo que a palavra de Deus nos revela claramente quem somos como igreja e qual é a nossa missão aqui neste mundo. Somos raça eleita, somos escolhidos por Deus com base não nos nossos méritos, mas com base no amor de Deus soberano que nos escolheu antes da fundação do mundo. Somos sacerdócio real, ou seja, temos livre acesso à presença de Deus para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis, para intercedermos uns pelos outros, para adorarmos a Deus, para estarmos constantemente aos pés do Senhor. Somos nação santa, fomos separados para refletir a santidade de Deus no mundo corrompido, no mundo que jaz no maligno. E também somos povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue precioso de Cristo. Não somos mais escravos do pecado. Nosso Senhor não é Satanás, é Cristo. Essa é a nossa identidade. Quanto à nossa missão, fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos chamados a proclamar a sua santidade, a sua justiça, a sua verdade, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua graça. E como nós vimos, de duas formas: tanto com os nossos lábios, verbalmente, proclamando, falando de Cristo, falando da sua obra redentora, quanto também demonstrando através do nosso testemunho que o nosso comportamento reflita de fato a luz de Cristo. Antes estávamos nas trevas, sem discernimento, sem comunhão com Deus, mas agora estamos na luz de Cristo. Que sejamos, pois, como Ele mesmo nos ordenou, sal da terra e luz do mundo. Que possamos assim cumprir o nosso chamado enquanto igreja neste mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.